Por milênios, a vida humana foi ditada pelo compasso da terra. O sol nascia e o camponês já sabia. Era hora de plantar, de colher, de cuidar do gado. O tempo, marcado pelas estações, pelos ventos, pela chuva, quase como um pacto silencioso com a vida. Mas então surgiram as cidades fumegantes, e nelas as máquinas não respeitavam mais o tempo do sol, nem o repouso da noite. O relógio substituiu o canto dos pássaros e o apito das fábricas, o silêncio da manhã, e Rousseau alertava: o homem nasce livre, mas em toda parte se encontra acorrentado. No século XVIII, suas correntes não eram mais de ferro, mas de vapor, de engrenagens, de jornadas intermináveis. O trabalhador deixava de ser parte da natureza para se tornar parte da máquina. Foi nesse cenário que, por volta de 1760, a Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha. Destinou-se este pioneirismo a esta nação, pois foi em território inglês que foram inventadas as primeiras máquinas e o objetivo era simples: otimizar, aumentar e melhorar a produção de tudo que fazia a sociedade funcionar. Entre as primeiras máquinas está a Spinning Jenny, ou se preferir, a máquina de fiar de Jenny. O que ela tinha de especial apenas multiplicou a produção de tecido. Apenas uma pessoa nessa máquina produzia mais tecido do que várias pessoas juntas. Em consequência, ao aumento de produção, houve um barateamento das roupas. E aí começamos a perceber que a máquina não só mudou o trabalho, mas também transformou a vida cotidiana das pessoas. Mas ainda havia um limite. Essas máquinas iniciais dependiam de força humana, ou de moinhos de água, o que só estava disponível em certos locais. A busca por energia constante levou as máquinas a vapor. Primeiro, Thomas Newcomen criou uma máquina para bombear a água das minas de carvão. Depois, James Watt aprimorou o modelo, deixando-as com capacidade de mover indústrias inteiras. O trabalho deixou de obedecer à natureza e ao esforço humano, e o ritmo começou a ser ditado pelas máquinas. Bom, já falamos sobre como as máquinas aumentaram a produtividade do trabalho, mas a que custo? Nada demais, apenas causou uma transformação intensa na natureza, com a poluição em escalas nunca vistas e um aceleramento brutal da urbanização, devido às pessoas que tiveram que se mudar para as cidades para ficarem mais perto das fábricas, já que não poderiam perder tempo de deslocamento, pois a carga horária era de 16 horas de trabalho. De boa, né? Os caras ainda tinham 8 horas livres, 4 para torcer o carvão e 4 para pensar se valia a pena acordar no dia seguinte. E as condições do trabalho? Ainda melhores, tanto que a expectativa de vida de um operário era de 30 anos. Afinal, morrer cedo era o melhor benefício trabalhista da época. Mas o ponto mais chocante eram as crianças. Meninos e meninas passavam o dia inteiro em ambientes imundos, sufocados pela fumaça e pela poeira. Os pequenos eram usados porque suas mãos cabiam nos vãos das máquinas. Às vezes voltavam com elas decepadas e, às vezes, não voltavam. E é exatamente por causa dessas cenas grotescas que muitos acusam a Revolução Industrial de ter inventado o trabalho infantil. Como se antes as crianças vivessem em um paraíso protegido. Mas será que foi na Revolução que esse problema começou? Para responder essa pergunta, teremos que voltar um pouco no tempo. O Código Hammurabi, há 2000 a.C., dizia que as crianças se tornavam aprendizes de um ofício a partir de 7 anos. O mesmo aconteceu na Grécia e Roma Antiga. Em Esparta, as crianças deixavam a família para serem treinados como guerreiros aos 7 anos. E em Roma, crianças trabalhavam entre os escravos e entre a população livre. No Egito Antigo, crianças eram inseridas no trabalho a partir dos 5 anos de idade. E é bastante curioso que a história do trabalho infantil não é ensinada nas escolas. Será que esquecem de contar? Ou será que é só mais um daqueles silêncios convenientes da história, que escolhe muito bem o que contar e o que esconder? E adivinha só com quem surgiu o conceito de que crianças não deveriam trabalhar e apenas estudar?
como a burguesia no século XIX e antes da Revolução Industrial, as famílias tinham que produzir suas próprias roupas. Todos trabalhavam para sobreviver e ninguém podia se dar o luxo de não trabalhar. Com a Revolução, roupas e calçados mais quentes para o inverno, que antes só eram acessíveis à nobreza, passaram a ser produzidos a preços mais baixos, permitindo que mais pessoas vivessem em melhores qualidades de vida. E é bastante curioso como quase sempre a burguesia aparece como a vilã, a grande exploradora sem alma, mas foi justamente ela que abriu espaço para alguns dos maiores saltos culturais e científicos. James Watt, por exemplo, era filho de um burguês, o inventor das primeiras vacinas. Edward Jenner veio de uma família pobre, mas se tornou médico e criou a primeira vacina do mundo em 1796, um imunizante contra a varíola. E se ampliarmos o olhar, percebemos que muito da arte que hoje veneramos só existiu porque burgueses financiaram artistas e músicos. Agora, me diga por que preferem nos ensinar apenas o lado demonizado da burguesia, mas esquecem de falar que, sem ela, talvez não houvesse renascimento, nem a ciência moderna. Bom, no fim do dia, tentamos olhar para os dois lados da moeda, as conquistas e as sombras da revolução. O que era um movimento histórico, cheio de contradições humanas, acabou transformado em bandeira ideológica, ora visto como o início da exploração absoluta, ora como a glória do progresso. Mas a verdade, como sempre, é mais complexa que slogans ou manuais escolares. É preciso coragem para encarar a história sem filtros, sem as lentes de partidos ou ideologias. A revolução não foi nem um paraíso, nem um inferno. Foi simplesmente humana, com tudo de grande e de miserável que a humanidade carrega.